Olá, meus queridos do sexto ano, tudo bem? Estou com muita saudade de vocês. Já coloquei aí um vídeo para vocês verem sobre a teoria do Big Bang, né? Que tem um exercício que estava na página 49 falando sobre o Big Bang. E a tia ficou com medo de ter ficado alguma dúvida das nossas aulas, enfim. E aí eu coloquei um videozinho. Não fiquem assustados, a tia não vai pedir nada físico, nada científico. É só para vocês entenderem que o Big Bang é explicado pela ciência, tá bom? Esse efeito, né, da grande explosão que gerou, sim, o universo, ok? Mas vamos corrigir a página 50, tá? Já fiz todas as minhas considerações aqui, ok? Bom, na página 50, na questão número 2, está dizendo assim: em oposição ao criacionismo, a teoria de Darwin parte do princípio de que o ser humano é resultado de um lento processo de mudanças. Explica as principais características dessa teoria. É a evolução das espécies, né? Darwin falava que todos nós partimos de um ancestral comum. E aí as espécies foram evoluindo e as espécies que estão hoje são as que eliminaram, vamos dizer assim, as espécies mais fracas, tá? Bom, na questão número 3. O arqueólogo e o antropólogo são profissionais que contribuem historicamente na sociedade por meio de seu trabalho. Sabendo disso, explica a diferença entre esses profissionais, tá? O arqueólogo, galera, nós já estudamos lá na sala, inclusive no primeiro dia de aula, lembra quando a tia colocou alguns elementos dentro de um tecido, dentro de um pano, um saco, né? E aí vocês tiveram que descobrir. Então, o arqueólogo, ele vai trabalhar com vestígios materiais, com fósseis, enfim, tá? Já os antropólogos, eles vão trabalhar com vestígios imateriais, tá? E culturais das comunidades humanas, ok? Bom, na número 4, tem aí aqui, ó, na número 4, tem uma figura para vocês observarem e está perguntando sobre a megafauna, tá? A megafauna, ela foi encontrada, os fósseis dela, né? Eram animais de grande porte, de grandes proporções, conviveram no Paleolítico, tá? Com comunidades, com a espécie humana. Mais ou menos 150 tipos de fósseis diferentes são encontrados ali naquela região de Lagoa Santa e Serra da Capivara, tá bom? No Piauí. Bom, Lagoa Santa, Minas Gerais, tá? E aí na questão número 4, pergunta assim: como o fogo transformou o modo de vida dos primeiros agrupamentos? Nossa, o fogo foi uma grande revolução, para falar a verdade. Por quê? Tem a questão social, as pessoas começaram a se reunir em torno desse fogo, melhorou a linguagem, tá? Por conta dessa reunião de pessoas. A defesa defendia, né, de grandes animais, começaram a cozinhar os alimentos também, isso diminuiu na quantidade de doenças, enfim, estabeleceu de certa maneira, foi um dos fatores que fez com que as pessoas vivessem mais, tá bom? Tivessem mais expectativa de vida, tá? Obtinham calor, luz, tudo isso com fogo, tá? Então o fogo foi importantíssimo. Nós temos aí, na questão 6, a imagem a seguir retrata amostras de atividades ceramísticas de grandes comunidades humanas. Qual era a importância dessa atividade para os nossos antepassados? Tá vendo? As cerâmicas, se vocês forem ver, todas elas são vasos, tá? Era para guardar alimentos, água, tá bom? Óleos, ok? Então, qual era a importância dessas cerâmicas? Além da importância cultural e tudo mais, também para adornos, para casa, né? Lembrando que eles já eram, no Neolítico, já tinham residência física, a importância dessas cerâmicas era, assim, para armazenar, tá? Armazenar alimentos, água, enfim. Na número 7, também está falando aí do Neolítico, né? Está falando do processo de sedentarização e tal, e está falando aqui, ó, contribuiu para as novas práticas, agricultura, pecuária e a tecelagem,
Aí ele pergunta assim, ó, o livro. Como a tecelagem foi desenvolvida no período neolítico? Ela foi desenvolvida para quê? Primeiro teve por conta da pecuária, produção de lã. Então eles pegaram a lã e começaram a fazer o artesanato, tá? Então começaram a tecer essa lã. Mas ela funcionava para quê? Para trocas, tá? Então quem produzia um tapete ou trocava por uma cerâmica, trocava por um alimento, tá? Essas trocas são chamadas de escambo, ok? Bom, na questão número 8 está assim: de que maneira os seres humanos começaram a usar os metais, principalmente para fazer ferramentas, tá? Para facilitar a agricultura. E depois isso se deu de uma forma tão incrível que foi propiciar mais lá para frente a formação dos estados, tá? As comunidades que antes eram pequenininhas passaram a crescer tanto que nós vamos observar a civilização egípcia, a civilização mesopotâmica, tá bom? Nesse período aí do Neolítico, entrando já na Antiguidade, ok? Bom, nós temos, na número 9, na Idade dos Metais, houve uma importante mudança no cenário rural para o urbano. Por que isso aconteceu? A formação do Estado e as atividades comerciais, tá? O comércio foi crescendo, foi aumentando e o Estado também. Por isso que nessa Idade dos Metais houve uma importância bastante dessa mudança do cenário rural para o urbano, ok? Bom, nós temos a número 10 agora. Justifique com um argumento historicamente correto a organização dos primeiros estados pelos agrupamentos humanos nas idades dos metais. Gente, qual é a justificativa que a gente pode colocar aí? Era necessário a formação dos estados para desenvolver ainda mais o comércio, tá? Lembrando que as primeiras comunidades eram pequenininhas, né? E depois elas cresceram. Então, para regulamentar o comércio, para facilitar o desenvolvimento do comércio, foi interessante, foi importante sim a formação dos estados, tá bom? Na questão número 11 tem aí uma pintura rupestre e está pedindo para a gente descobrir, relacionar, né, os hábitos retratados. O que eles estão fazendo nessa pintura rupestre? Eu consigo observar aqui que eles estão caçando, não é verdade? Mas é uma questão subjetiva, cada um pode achar uma resposta diferente, tá bom? Porque é análise de material. Então, eu penso que eles estão caçando, tá? Na número 12 está dizendo assim: em especial, na região que se estende do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, por volta de 8.000 anos antes de Cristo a 6.000 antes de Cristo, ocorreu um rebaixamento do nível do mar, facilitando aos grupos humanos a ocupação dessa faixa. Com base no mapa da página 46, explique o que atraiu esses grupos humanos e o que surgiu em relação à ocupação dessa faixa. Bom, nós temos uma grande oferta, né, esse território, porque abaixou o nível do mar, você vai ter aí uma oferta grande de alimentos, tá? E o solo realmente vai ficar bem próspero, vamos dizer assim, tá? E aí essa oferta grande de alimentos, principalmente de moluscos, nós vamos observar também na formação do sambaquis, que a gente já estudou na semana passada, tá? Que eram aquelas montanhas de resíduos alimentares deles, tá ok, galera? Bom, para segunda-feira, vocês vão fazer a página 51, tudo bem, meus queridos? Tô com muita saudade de vocês. Bom final de semana. Olhem o vídeo com todo carinho. Não fiquem assustados, o objetivo não é esse. Eu só quero explicar aqui a ciência por trás do Big Bang, tá? E estamos aqui. Qualquer dúvida, tá ok? Um grande beijo, meus queridos. Tchau, tchau. Façam um trabalho de casa. Beijo.